Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sétimo ano EG3, então estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, hoje nossa aula de número 25. Então vamos lá, vamos iniciar como de costume fazendo a nossa correção da atividade da aula 24. Então tinha uma tirinha aí para poder respondermos as questões. Vinks não precisam de uma casa grande ou um navio imenso para serem felizes. Descobrimos nossa felicidade em pequenas coisas. Rubis, diamantes, moedas de ouro, taças de prata, garrafas de vinho de 100 anos. Primeira questão. Um adjetivo serve para modificar um substantivo, acrescentando uma qualidade ou uma quantidade. No primeiro balão, localize os adjetivos que aparecem para modificar os seguintes substantivos, que é a casa e navio. Então, o adjetivo que aparece aí para modificar a casa é grande, então casa grande. E navio, imenso, tá? Então, esses são os dois adjetivos que aparecem aí modificando os seus substantivos, né? Dando qualidade ou quantidade. Segunda questão. A palavra felizes é um adjetivo de um substantivo que aparece ainda no primeiro balão. Qual é esse substantivo? Esse substantivo é vinkigs, tá? Então, a alternativa aí seria a letra A. Terceira questão. Qual a característica apresentada pelo texto sobre as garrafas de vinho? Ele traz uma característica, uma adjetivação sobre as garrafas de vinho. Ele diz que as garrafas de vinho são de 100 anos. Então, a alternativa aí correta, que correspondia corretamente a essa questão, era a letra B. Quarta questão. Lê a tira, resolva a questão. Cuidado, pés sujos. Cuidado com os pés sujos, Cascão. Tive o maior trabalho para limpar o chão. Aí ele vai com as mãos sujas. Tá bem, mãe. Então, observem bem aí as imagens e a questão da escrita. Quarta questão. Sendo o adjetivo uma palavra que se refere a um substantivo, indicando-lhe uma característica, o adjetivo da tirinha é... Qual foi o adjetivo aí presente nessa tirinha, que qualificou aí ou deu uma característica? Foi a palavra sujos, tá? Então, pés sujos, tá? Então, sujos era o meu adjetivo. Então, a alternativa correta era a letra D. Quinta questão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o adjetivo sublinhado. Então, eu tinha aí 4 frases, tá? Onde estava sublinhado, aí estava destacado alguns adjetivos. Então, a frase que correspondia ao adjetivo correto aí era a letra B, a vaca listada. Então, listada aí era o adjetivo, tá? Então, estava sublinhada corretamente. Então, a letra B era a alternativa correspondente. Então, pessoal, essa foi a correção da nossa atividade. Tenho certeza que vocês acertaram todas as questões. E vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os modificadores do verbo, que são os advérbios e as locuções adverbiais, tá? Os advérbios são a classe de palavras que costuma acompanhar os verbos, dando-lhes características. Além disso, eles também acompanham adjetivos e outros advérbios, tá? Então, os advérbios, eles vão acompanhar os verbos, tá? Dando-lhe características, tá? E acompanhando ali através de outros adjetivos ou outros advérbios também. Eles vão ter algumas classificações, tá? Então, os advérbios, eles podem ser de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, afirmação, negação ou dúvida. Vejamos aqui, ó. A função dos advérbios é dar característica aos verbos ou intensificar o sentido de adjetivos e de outros advérbios. Então, ele vai caracterizar os verbos ou intensificar o sentido de adjetivos.
A maneira como os advérbios podem ajudar a caracterizar ou a intensificar o sentido dos outros elementos do enunciado é relevante para entendermos os tipos de advérbios existentes. Vejamos aí agora as classificações. Então, nós vamos ter os advérbios de lugar, que vai caracterizar o lugar ao qual o verbo ele está se referindo, tá? Então, palavras como aqui, ali, lá, cá, perto, longe, dentro, fora, atrás, ou em Caruaru, posso até colocar o nome do lugar, tá? Então, são advérbios que vão dar a ideia de lugar, está se referindo a lugar. Então, tem 3 exemplos aí, ó. Venha para cá, eu estive dentro da sua casa. Vamos nos mudar para longe. Então, observem aí, ó, cá, dentro e longe. São advérbios aí que estão dando ideia de lugar. Temos também os advérbios de tempo, tá? Que vão dar a ideia de tempo e período dos verbos a que se referem. Então, vai dar a ideia de tempo. São palavras como ontem, hoje, amanhã, antes, depois, cedo, tarde, sempre e nunca. Entre outras mais, tá, pessoal? Isso não significa que só são essas. Tem muito mais. Eu te encontro amanhã. Amanhã, ideia de tempo. Nunca vi esse filme. Nunca, ideia de tempo. Ela costuma dormir cedo. Cedo também é um advérbio de tempo, tá? Nós temos também os advérbios de modo, tá? Que ele vai ajudar a especificar a maneira como a ação dos verbos foi feita, o modo como foi feita, tá? Então, são palavras como bem, mal, melhor, pior, devagar, rápido, entre outras. E quando se acrescenta o sufixo mente, há muitos adjetivos, estes passam a ser advérbios de modo. Então, vagarosamente, felizmente, tá? Então, são sufixos, são advérbios onde são acrescentados o sufixo mente, tá? Que vão dar a ideia de modo, tá? Você foi bem na prova. Esse bem aí foi o modo como ele foi na prova. Ele corre devagar. Como é que ele corre? Qual é o modo? Devagar. Então, advérbio de modo. Andou silenciosamente pelo corredor. Observem aí que o sufixo mente foi acrescentado no silêncio, né? Na palavra silêncio, dando aí essa ideia de advérbio de modo, silenciosamente, tá? Temos também aqueles advérbios de intensidade, tá? Que vão dar intensidade às ações verbais. Por caracterizar a intensidade, é comum ser utilizado também para adjetivos e até mesmo em outros advérbios. Dentre os mais comuns temos muito, pouco, mais e menos, bastante, demais, tão e entre outros. Em casos particulares, nada também pode ser considerado um advérbio de intensidade. Então, advérbio de intensidade vai dar mais intensidade às ações verbais, tá? Eles leem muito. Qual a intensidade em que eles leem? Muito, tá? Então, observem aí o verbo ler, né? Ele veio acompanhado desse advérbio de intensidade, dando mais intensidade à ação que é ler. Eu te acho bonito demais. Então, demais também aí causando uma intensidade. Ele fala tão pouco. Nesse tão pouco aí também é um advérbio de intensidade. Nós temos também aqueles advérbios de afirmação. Essas palavras complementam ou reforçam o sentido de afirmação, tá? Então, são termos, são palavrinhas que vão vir intensificando, reforçando algo que está sendo afirmado, tá? São palavras como sim, certo, claro, positivo, de certo, realmente, entre outras, que contribuem para marcar esse valor afirmativo, reforçar essa afirmação. Então, eu vou
sim. Esse sim aí veio para reforçar essa afirmação, né? Essa afirmação que eu vou. Estudamos, claro. Também o claro aí reforçando a afirmação. Realmente, tivemos muitas encomendas. Também aí o realmente como advérbio de afirmação. Temos também os advérbios chamados de negação, né? Um eu afirmo, no outro eu nego. Ao contrário dos advérbios de afirmação, estes completam ou reforçam o sentido de negação. Então, ele vai reforçar aí agora algo que está sendo negado. Vai negar, tá? Reforçar o sentido de negação. Então, são palavras como não, nem, negativo, entre outras. Em alguns casos particulares, algumas palavras como nenhum, nada, nunca e jamais podem também ser consideradas advérbios de negação, tá? Se estiverem intensificando o valor de um adjetivo, um advérbio ou caracterizando um verbo. Então, agora são palavrinhas que vão reforçar a ideia de negação. Ela nem foi à festa. Eu não estou nada convencido. Então, nem, não e nada são advérbios de negação. E temos também aí o advérbio de dúvida, né? Que vai causar aí essa dúvida, reforçar o sentido de dúvida. Que são palavras como talvez, quiçá, né? Que já não é utilizado entre nós, porém é algo mais utilizado na literatura, né? Esse quiçá aí, que realmente é um advérbio de dúvida. Possivelmente, provavelmente, porventura, entre outras, tá? Então, são advérbios que reforçam essa ideia de que causam uma dúvida. Porventura, não terias um copo d'água em casa? Porventura aí, advérbio de dúvida. Não decidimos ainda, mas talvez faremos. Talvez aí, né? Causa uma dúvida, não tem nada certo. Provavelmente, o resultado sai nesta semana. Provavelmente, não tem nada concretizado, né? Então, também aí é um advérbio que causa dúvida. E nós temos também a locução adverbial, né? Nós vimos os advérbios e suas classificações e vamos ver o que seria essa locução adverbial. A locução adverbial é quando eu tenho duas ou mais palavras juntas, né? Exercendo a função de advérbio. Então, são dois advérbios juntos, tá? Que estão ali exercendo a função de um, porém são dois, tá? Então, é chamado de locução adverbial. As locuções adverbiais, elas costumam ser formadas por mais de um advérbio. Então, 2, 3, tá? Sendo comum também haver preposições com elas. Se essas palavras não estiverem em conjunto dentro do enunciado, elas não farão sentido. Essas locuções também podem ser classificadas à maneira dos advérbios comuns. Então, é necessário que estejam dois advérbios juntinhos e pode haver ali uma preposição entre elas para trazer mais sentido àquela locução adverbial. Então, aí, exemplos de locuções adverbiais de lugar, tá? Ao redor de, em cima de. Observem aí que eu tenho o de, a preposição, tá? Então, por isso aí que em alguns casos vai vir as preposições. Embaixo de, à esquerda, à direita, por aqui, por ali, por perto, entre outros. Locuções adverbiais de tempo, logo mais, em breve, de manhã, mais tarde, nunca mais, entre outros. Também temos as locuções adverbiais de modo, tá? Ao contrário, em detalhes e entre outras. Então, são alguns exemplos aí das locuções adverbiais em cada uma das suas classificações. Locuções adverbiais de intensidade, em excesso, de todo, muito menos, entre outros. De afirmação, de fato, com certeza, sem dúvidas,
entre outros. De negação, nunca mais, de modo algum, de jeito nenhum e entre outros. E temos também a locução adverbial de dúvida. Exemplo aí, ó, quem sabe, tá? Então, as locuções adverbiais são duas palavrinhas ou mais juntas, tá? Trazendo essa função aí de advérbio, tá? Vejamos aí, ó, o exemplo. É muita areia para o meu caminhão, com certeza. Humildade não funciona, com certeza, tá? O exemplo aí das questões de locuções adverbiais, tá? O com certeza. Temos aí, ó, é muita areia para o meu caminhão, muita aí um advérbio de intensidade, tá? Humildade não funciona, o não aí eu tenho um advérbio de negação, tá? Então, vamos lá, vamos exercitar. Vamos ver aí uma tirinha com duas questõezinhas a respeito do nosso conteúdo de hoje. Então, eu tenho aí na tirinha. Hoje não preciso regar minha florzinha. Então, observem aí a imagem, né? Choveu e ela não precisa regar sua florzinha. Então, observem bem a fala da Mônica, né? O que ela falou aí, as palavras que ela utilizou. Copie 2 advérbios que aparecem na tirinha e classifique-os de acordo com o seu valor semântico. Vejamos, voltamos aqui para ver, ó. Hoje não preciso regar minha florzinha. Eu tenho 2 advérbios aí, ó. Prestem bem atenção, pessoal. Quais são eles? Hoje e não, né? Eu tenho 2 advérbios aí, ó. Hoje e não. Qual a classificação desses advérbios? Hoje vai ter ideia de quê? Prestem bem atenção, lembrem o que eu expliquei. Hoje vai dar ideia de tempo. E não vai dar ideia de negação. Reescreva a fala da Mônica acrescentando um advérbio de intensidade. Se eu for intensificar, dar mais intensidade à fala da Mônica, que advérbio eu poderia colocar aí, ó? Hoje não preciso regar minha florzinha. Hoje não preciso... O que é que a gente poderia colocar aí? Regar minha florzinha muito. Hoje não preciso muito regar minha florzinha, né? Então, esse muito aí presente, se eu colocá-lo aí na minha frase, ele vai trazer intensidade, tá? Então, vai ser um advérbio de intensidade que vai trazer mais intensidade aí na fala dela. Então, aí, ó, só que corrigindo a primeira questão, o hoje, advérbio de tempo, não, advérbio de negação. E a segunda questão aí, acrescentando o advérbio de intensidade, muito. Hoje não preciso regar muito a minha florzinha. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje sobre os advérbios. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido o assunto, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Mais uma vez encerro com mais uma frase. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus próprios sonhos. Então, nunca deixem de sonhar. Um beijo bem grande em todos e até a próxima aula.